Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Deus, por mais esse dia de vida, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na sua casa, Pai, que o Senhor possa estar abençoando os irmãos que aqui estão, Pai, aqueles que não puderem estar conosco, que o Senhor possa estar cuidando e abençoando. Que na próxima oportunidade possamos estar juntos, podendo ouvir a tua palavra, podendo louvar a ti, podendo engrandecer o teu santo e poderoso nome, Pai. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia. Que o Senhor possa preparar os nossos corações logo mais para a sua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos corações, tudo aquilo que vamos aprender nessa noite. Que o Senhor possa estar abençoando essa igreja também, ó Pai, cuidando de tudo que está sendo realizado, tudo que ainda vai ser realizado, que tudo possa ser feito conforme a tua vontade, conforme o teu tempo e conforme o seu querer, ó Pai. Obrigado por tudo. E é em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que eu agradeço. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé? Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
da bondade de Deus. Irmãos, pode sentar. Ouvir a mensagem agora com o pastor Fabiano. Lealdade. Hoje nos falta pessoas leais em todas as esferas da sociedade. Em falta pessoas leais, por exemplo, nos relacionamentos familiares. Vivemos num mundo onde falta lealdade nos casamentos, né? Hoje se fala muito mais em divórcio do que em casamentos. Na verdade, hoje é raro. A gente tem visto, o casamento tem se tornado raridade. E a festa de casamento mais raro ainda, né? Porque nos falta pessoas leais. Falta lealdade nas famílias. As pessoas não são leais dentro das suas famílias e geram um clima de deslealdade. Falta pessoas leais na religião. Cada vez mais nós ouvimos escândalos vindo da hemisfera religiosa. Na verdade, toda semana quando eu abro as minhas redes sociais, lealdade a Deus. A Deus que governa todas as coisas e concede paz aos seus discípulos. A verdade, a lição para a nossa vida hoje desse texto é que a verdadeira paz, ela não nasce da ausência de perseguição, mas da confiança em Deus e da lealdade a Cristo. Nós temos aprendido que, desde do capítulo 9 de Lucas, no verso 51, nós temos aprendido que Jesus está indo rumo a Jerusalém. Jesus está indo de maneira pronta, resoluta, para Jerusalém. Ele resolve sair da Galileia. Os irmãos estão vendo aqui na imagem. O ministério de Jesus começou ali onde está, na região da Galileia. Em volta do mar da Galileia havia muitas cidades. Inclusive Nazaré, onde Jesus crescera. Ali Jesus iniciou o seu ministério. E muitos dos milagres de Jesus foram feitos naquela região. O início do Evangelho de Lucas se dá naquela região do ministério de Jesus. Ali muitas pessoas viram Jesus fazer vários milagres. Ali muitas pessoas ouviram acerca do reino de Deus. Ali muitas pessoas viram Jesus de uma forma especial. Algumas das cidades ao redor da Galileia o receberam de braços abertos. Outras cidades, ali em volta do mar da Galileia, o desprezaram, mandaram embora, e algumas até tentaram matá-lo. A partir do capítulo 9, verso 51, após o momento em que Jesus, aquela cena do Monte da Transfiguração, onde Jesus está ali, e parece Moisés, Elias, no monte. Quando Jesus desce daquele monte, Jesus propõe no seu coração, de forma firme, ou seja, sem pensar em desistir, Jesus propõe no seu coração ir para Jerusalém.
Era uma caminhada, como os irmãos estão vendo ali, não era perto. Em Jerusalém, Jesus sabia do que iria acontecer ali. Em Jerusalém, ele seria rejeitado. Em Jerusalém, ele seria julgado. Em Jerusalém, ele seria condenado. Em Jerusalém, ele seria morto. Nós aprendemos isso na história de Jesus e veremos mais para frente, no Evangelho de Marcos, essa história. Mas há uma caminhada, há uma viagem que é feita da Galileia a Jerusalém. E essa caminhada da Galileia para Jerusalém, Jesus não está indo sozinho. Nós temos aprendido isso nos textos que temos visto desde o capítulo, do final do capítulo, desde o verso 51 de Lucas capítulo 9, nós temos visto histórias que Lucas tem narrado para a gente, histórias que fazem parte dessa viagem de Jesus para Jerusalém. Como eu tenho dito para os irmãos, essas histórias não são cronológicas. São histórias que aconteceram dentro dessa caminhada de aproximadamente 2 meses de viagem, onde Jesus vai de cidade em cidade até chegar a Jerusalém. E nós temos aprendendo com Jesus essas histórias, mas essa caminhada, ela é mais do que uma caminhada. Na verdade, essa caminhada tem sido uma verdadeira sala de aula para os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus têm aprendido nessa caminhada a terem um coração igual ao de Deus. Esse é o objetivo dessa caminhada. Jesus está caminhando com seus discípulos e nessa caminhada várias coisas estão acontecendo e dessas várias coisas que estão acontecendo, Jesus está ensinando aqueles que estão próximos dele acerca do reino de Deus e acerca de terem um coração firme, porque haverá dias que serão difíceis para a vida dos discípulos e eles precisarão ter os seus corações firmes. E o capítulo 12, que é o capítulo que nós iniciamos hoje, se inicia com Jesus denunciando a hipocrisia dos fariseus. O verso 1 que nós não lemos, mas iremos ler agora, diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitas e milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Perceba que o texto, Lucas destaca que é um crescimento da multidão. A multidão começa a se aglomerar, porque Jesus era uma pessoa fantástica. E nessa caminhada que Jesus está fazendo, as cidades eram pequenas, por onde Jesus estava passando. Na verdade, a cidade maior era Jerusalém, que era o centro, onde tinha tudo. As outras cidades, até Jesus chegar lá, eram cidades pequenas. E Jesus está agora em alguma cidade onde há uma grande aglomeração de pessoas. E Lucas chega a dizer muitas e milhares de pessoas, né? Que é uma figura de linguagem para dizer que há muita gente. Muita gente. Por exemplo, eu conheci um pastor que ele era pastor de uma igreja. A igreja onde ele era pastor era uma igreja bem grande. E esse pastor já faleceu, mas toda vez que ele ia apresentar os visitantes, geralmente tinha alguns visitantes na igreja deles no domingo à noite. As pessoas tinham o costume de levar visitantes aos domingos à noite. E quando ele ia apresentar os visitantes, às vezes, quantas pessoas tem visitando? Ele levantava 6, 7 pessoas. Ele dizia assim: tem centenas de pessoas ao nosso meio hoje nos visitando, né? Era uma expressão, né, para dizer que tinha bastante pessoas. Não é que tinha centenas de pessoas, né, lá visitando, mas tinha um número bom de 10, 20, 30 pessoas visitando. É exatamente o que Lucas está dizendo aqui. Que há muitos e milhares de pessoas, de sorte que elas se atropelavam entre si. E a multidão crescia. E com o crescimento da multidão também se aproximava a perseguição, porque havia quem não gostava, né? Havia quem não gostava dessa multidão seguindo a Jesus. E há
perseguição à pessoa de Jesus e aos discípulos de Jesus também era iminente. Então Jesus, nesse momento, ele deixa de focar na multidão e ele volta os seus olhares, o seu olhar aos seus discípulos. Porque o versículo 4 começa ele dizendo assim: digo-vos, amigos meus. E é interessante que até agora a gente não viu em nenhum momento do livro de Lucas, e nós também não iremos ver mais Jesus chamando os seus discípulos de amigos. Lucas não destaca isso. Lucas destaca isso somente aqui. Jesus passa a ter nesse momento uma conversa íntima com os seus discípulos. Provavelmente aqueles 70 a qual ele enviou lá no capítulo 10 do seu evangelho. Ele enviou o que está escrito no capítulo 10 do evangelho de Lucas. Jesus começa a ter uma conversa íntima com seus discípulos. E essa conversa íntima é justamente para preparar o coração dos seus discípulos para o que havia de vir. As perseguições, as lutas, alguns momentos que eles passariam difíceis. E é interessante que nessa conversa, nós vamos ver no texto, fica claro que Jesus não promete para eles, por exemplo, uma vida sem sofrimento, uma vida sem perseguição. A promessa de Jesus, nós vamos ver no texto, é por algo muito maior. A promessa de Jesus é sobre a presença de Deus e a paz que sustenta os fiéis. É essa promessa que Jesus vai fazer aos seus discípulos, sobre a presença de Deus na vida deles, no meio das lutas, das perseguições, das dificuldades, e também sobre a paz de Deus que vai sustentar a vida dos fiéis. Então o texto começa nos apresentando a seguinte questão: que a lealdade ao Deus de paz muda o objetivo do nosso temor. Jesus começa chamando os seus discípulos de amigo. Ele diz assim para os seus amigos: não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Olha o que Jesus está dizendo: não temais os que matam o corpo. O primeiro chamado de Jesus para os seus discípulos é para que os seus discípulos possam reorganizar os seus temores. Como eu disse, Jesus chama os seus discípulos de amigo. Essa expressão, como eu já falei, foi usada só aqui por Lucas. O que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos é que antes que venha a perseguição, antes que venham as lutas sobre eles, porque virão as lutas sobre os discípulos de Jesus. Jesus está ensinando assim: vocês precisam lembrar a quem vocês pertencem. Vocês são os meus amigos. E como diz aquela canção, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe. A certeza de sabermos que somos amigos de Deus, com certeza, nos ajuda nos dias maus. Porque como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, isso mesmo, quem será contra nós? E Jesus falou, né? Vocês serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Então perceba que Jesus está dizendo aqui que há um contraste. Enquanto os seus discípulos podem ser chamados por ele de amigo e podem descansar nele, há, por outro lado, homens, Jesus está dizendo, existem homens que podem criticar, que podem rejeitar, que podem perseguir,
que pode prender e até mesmo matar. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos: mas esses homens, eles não têm autoridade sobre a eternidade de vocês. Somente Deus possui autoridade absoluta. Meus irmãos, isso que Jesus está nos ensinando é muito interessante. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui é o seguinte: vocês são meus amigos. Vocês não precisam temer o que os homens maus tendem a fazer contra vocês. Porque os homens maus, eles podem perseguir, podem rejeitar, podem criticá-los, podem até prender vocês e podem até matar vocês. Mas eles não podem fazer nada mais do que isso. Os homens maus não têm o poder de definir a nossa eternidade. Eu não sei se vocês sabem, mas existem muitos cristãos que são mortos ainda nos dias de hoje. Não sei se vocês têm acompanhado, na Nigéria, tem morrido cristãos todos os dias. Tem morrido pessoas todos os dias na Nigéria, porque são perseguidos por um governo militante e por um governo que proíbe a vida cristã. Esses homens têm morrido. Homens e mulheres estão morrendo, literalmente morrendo. Hoje, agora, porque servem a Cristo. Mas o que Jesus está falando é: não precisa temer eles. Porque a única coisa que eles podem fazer, o máximo que eles podem fazer, é tirar a vida de vocês. Mas eles não têm poder nenhum sobre a eternidade de vocês. Esse poder somente Deus tem. E o que Jesus está ensinando para a gente aqui é que nós não precisamos temer a esses homens. Se há alguém que nós temos que temer, e não com um medo servil, mas com reverência, com temor, como diz Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se há alguém que nós precisamos temer, é Deus. Porque o temor a Deus reorganiza os outros medos da nossa vida. O temor correto expulsa o temor errado. Por isso que Jesus falou: não temais os que matam o corpo. E depois não tem mais nada o que fazer. Mas eu vos mostrarei, Jesus está falando, a quem deveis temer. A quem vocês devem ser leal. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. E é interessante que o temor de Deus produz em nós coragem. E coragem diante dos homens. Porque o único remédio contra o temor dos homens é o temor maior. É o temor a Deus. Se nós tememos a Deus, se nós de fato somos leais a Deus, nós não precisamos temer o que pode nos fazer o homem. Porque, irmãos, de fato, o homem só pode tirar a nossa vida aqui na terra. Mas o máximo que a morte pode fazer com um cristão é aproximar o cristão de Deus. Isso é o máximo que a morte pode fazer. E Jesus está ensinando isso para os seus discípulos, que a lealdade ao Deus de paz muda o objetivo dos nossos temores. Quando somos leais a Deus, o nosso temor não passa a ser
por aquilo que os homens podem fazer a nós, mas o nosso temor passa a ser a Deus. Porque Deus sim pode mudar o nosso destino. Deus pode mudar o nosso destino. E Jesus deixa isso claro quando ele diz no versículo 5, né? Quando ele cita sobre o inferno. E Jesus aqui menciona o Geena. A palavra usada aqui é Geena. Geena era um lugar de depósito de lixo. Ali o fogo sempre queimava naquele lugar. Ali nos tempos passados, crianças foram oferecidas a sacrifício a um deus chamado Moloque. Aquele lugar era um lugar de sacrifício no passado, onde crianças eram oferecidas. Até que o rei Josias põe um fim àqueles atos de sacrifício naquele local. Quando a gente lê, por exemplo, 2 Reis, capítulo 23, no versículo 2, diz o seguinte: também profanou Tofete, que significa no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo os seus filhos ou as filhas a Moloque. Foi proibido de sacrificar crianças naquele local, mas aquele local ficou conhecido. Um lugar de maldito. Os irmãos sabem, eu morei parte da minha vida na capital de São Paulo. E aonde tem morei muito próximo da onde tem o autódromo de Fórmula 1, onde tem as corridas de Fórmula 1 no Brasil. Morei bem próximo daquele lugar. Inclusive, da onde eu morava, consegui ouvir o ronco dos motores na Fórmula 1. E atrás daquele autódromo, antigamente tinha um lixão, onde era depositado alguns lixos. E era interessante que eu lembro, quando eu era pequeno, que eu passava de ônibus ali com a minha mãe, eu lembro que sempre tinha fogo naquele local, por causa do gás, do lixo. Hoje, quem passa ali, talvez você que já passou por lá, você fala, mas onde fica? Você não vai saber, porque hoje foi construído um condomínio bem próximo ali. Mas aquele local, para os mais antigos, né, assim como eu, era conhecido como o lixão de Interlagos. Mas hoje, os mais novos, ou quem passa ali e não sabe dessa história, não tem nem noção. Porque ficou na memória. E o vale de Ben-Rinom, ficou na memória, mesmo depois que cessou o sacrifício naquele local. Quando a gente lê Jeremias capítulo 7, no verso 31, verso 32, diz assim: e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo os filhos e as filhas, o que nunca ordenei, e nem subiu ao coração. Deus está dizendo assim, eu nunca ordenei um negócio daquele. Sacrifícios de criança naquele local. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não chamará mais Tofete, nem vale de Rinom, e nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. Aquele lugar ficou associado a um lugar de tormento. Ficou associado a um inferno. As pessoas conheciam aquele lugar como um lugar de inferno. E Jesus usa aquele lugar que era conhecido do povo para dizer assim: se há alguém que vocês devem temer, é aquele que pode lançar alguém em um lugar como aquele vale. Se alguém que pode, nós temos que temer, é aquele que pode tirar a nossa vida e pode sentenciar as pessoas à perdição eterna. Jesus está falando assim, há um lugar que é como aquele vale de matança que vocês conhecem como o inferno. Há um lugar que
todos aqueles que são desleais à pessoa de Jesus, ao sacrifício de Cristo, que não me seguem, que não me honram, serão lançados nele. E Jesus está falando literalmente do inferno. E o que Jesus está dizendo para nós é: os homens podem tirar a nossa vida, mas Deus possui autoridade sobre o nosso destino eterno. É só uma pessoa de Deus que tem autoridade sobre o nosso destino eterno. Por isso que a lealdade ao Deus de paz muda o objetivo do nosso temor. Se a gente nessa vida, a gente passa essa vida temendo os homens, irmãos, e não tememos a Deus, que pode mudar o nosso destino. A gente passar por essa vida temendo só o que o homem pode fazer e não nos submetermos a Deus, irmãos, o nosso destino é cruel. Por isso nós somos chamados à lealdade ao Deus de paz. É um temor, não um temor servil, mas um temor de reverência, de lealdade a Deus. Mas a outra lição que nós aprendemos é que a lealdade ao Deus de paz nos leva a descansar na sua providência. Depois de Jesus falar sobre o medo, Jesus vai falar sobre o cuidado. E aí ele diz no versículo 6, não se vendem 5 passarinhos por 2 ases. Nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Irmãos, quem teme corretamente a Deus, aprende a descansar nele. Jesus aqui fala dos pássaros, de 2 pardais que não possuíam valor de comércio. Jesus fala de pássaros que não possuíam valor de comércio, que ninguém sabe aqueles pássaros que ninguém dá nada por eles. Não, isso aqui não vale nada. Jesus fala assim, mesmo assim, nenhum deles é esquecido diante de Deus. E o próprio Jesus tinha dito, né, que Deus sustenta, né, os passarinhos, que para muitos não tem nenhum tipo de valor. Alguns passarinhos têm um valor comercial muito grande, mas outros passarinhos não têm valor comercial nenhum. E Jesus fala assim, olha, se existem passarinhos que são, né, que são vendidos por 2 ases, 5 passarinhos por 2 ases, ou seja, 5 passarinhos por, sei lá, 2 centavos. A pessoa, você comprar 5 passarinhos por 2 centavos, esse passarinho não tem valor nenhum. E Jesus falou assim, olha, mesmo assim, mesmo que ele não tenha valor comercial para alguns, eles não são esquecidos por Deus. Quanto mais vocês, Jesus está falando para os discípulos dele, vocês são meus amigos. Vocês não precisam temer os homens. O que vocês precisam ser leais a mim e descansar na minha providência, porque até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Já pensou nisso? Imagina uma pessoa com muito cabelo. O Vinícius já coçou a cabeça ali. Não é o seu caso, Vini. Imagina uma pessoa com muito cabelo. Imagina, né? Você é homem, imagina quantos cabelos tem sua mulher. É muito cabelo, não é? Muito cabelo. E não fica careca, porque cabelo, já pensou que cabelo de homem cai que nem cabelo de mulher? Cabelo de mulher cai bastante, né? Os homens não caem, os homens ficam brancos. E dos homens quando cai também, né? Cai tudo de uma vez, né? Alguns. Jesus está falando assim, olha, eu cuido de vocês, falando para os discípulos dele. Cuido de vocês nos mínimos detalhes. Vocês são os meus amigos. E perceba que existe uma lealdade de Deus para com seus discípulos, está vendo? Existe uma lealdade de Deus para com seus discípulos. E o que Jesus está nos chamando aqui, e chamando os seus discípulos a essa lealdade para com Ele. Ele acrescenta, né? Até os cabelos estão contados. Isso significa que Deus
nos conhece, que Ele acompanha cada detalhe da nossa existência. E eu fico admirado com o salmista no Salmo 139, quando ele diz que Deus, Ele teceu no ventre da mulher, quando falando da gestação do ser humano, a Bíblia diz lá, o salmista diz que Deus foi tecendo, né, o embrião no ventre da mãe, e que cada osso daquele embrião foi contado, cada detalhe. Deus vai trabalhando, isso me impressiona no Salmo 139, o cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Esses dias a Carol, do irmão João, estava dizendo, pastor, fui fazer ultrassom, né? E era um embriãozinho, mas o coração pulsava. Esse é Deus, detalhista, que cuida de cada detalhe da nossa existência. E o chamado de Deus para nós é: descanse na minha providência. Se vocês forem leais a mim, vocês podem descansar. Descansar, porque nada acontece na vida dos discípulos de Jesus sem passar primeiro pelas mãos do Pai. E nada pode atingir definitivamente um filho de Deus sem a permissão perfeita da vontade de Deus. Era isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. Vai haver dias difíceis. Vai haver dias difíceis que homens cruéis se levantarão e vão querer tirar a vida de vocês, mas não precisam temer eles. Pelo contrário, se vocês forem leais a mim, vocês podem descansar na minha providência, porque eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês nos momentos e nas coisas mais detalhadas da vida de vocês. Essa paz que Jesus quer passar para o nosso coração, não da ausência de sofrimento, não, mas da certeza da soberania e do cuidado de Deus na nossa vida. A paz dos discípulos de Jesus não consistia no poder das circunstâncias, mas no cuidado providencial de Deus. Quando nós entendemos de fato a quem pertencemos, irmãos, quando nós entendemos a quem pertencemos, de quem somos, o medo vai embora. E nós aprendemos a confiar no poder de Deus, aprendemos a confiar na providência de Deus, aprendemos a confiar no Deus que nos concede paz, mesmo nos dias difíceis. Por isso, quanto mais leais ao Senhor, mais nós podemos experimentar do seu cuidado, mais nós podemos experimentar da sua providência na nossa vida. Isso não quer dizer que a providência e o cuidado de Deus está condicionado à nossa lealdade. Não. O cuidado de Deus e a providência de Deus sobre as nossas vidas não está condicionado à nossa fidelidade, está condicionado ao caráter de Deus. Mas é inegável que quanto mais nos tornarmos fiéis, leais a Deus, mais nós iremos experimentar e descansar da providência de Deus. Isso é inegável. Não está condicionado à nossa lealdade, mas quanto mais próximos nós estivermos de Deus, quanto mais leais sermos a Deus, mais nós podemos desfrutar da providência do Senhor e da paz que Ele concede aos nossos corações. E Jesus vai ensinando os seus discípulos. E Jesus ensina também que a lealdade ao Deus de paz nos faz confessar a Cristo diante dos homens. Porque os dias difíceis vão chegando. E as lutas vão se aproximando. E aí Jesus diz assim: eu digo-vos que todo aquele
que me confessar diante dos homens. Lembra dos homens que podem tirar a nossa vida? Jesus falou assim: aqueles que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas a quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Há uma tensão no ar agora, né? Porque agora Jesus vai no centro da questão. Jesus diz assim: lealdade é me confessar. Lealdade é confessar a Cristo. Hipocrisia é esconder a Cristo. E, meus irmãos, confessar a Cristo tem um preço. Tem um preço. Eu citei aqui os irmãos que estão morrendo por confessar a Cristo. Tem um preço confessar a Cristo. Você lembra em Romanos, quando nós estudamos, quando o apóstolo Paulo diz que aquele que crer no coração e confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor, será o quê? Salvo. Lembra disso? Está em Romanos isso. Qual é o problema quando Paulo condiciona a salvação a confessar com a boca? Confessar que Cristo é o Senhor. É porque confessar naquele tempo que Cristo é o Senhor com a sua boca significava o seguinte: você estava se declarando que não há ninguém sobre a sua maior do que Cristo na sua vida, que você não segue nenhum império, que não há nenhum imperador que vai guiar a sua vida. O problema é que por trás disso existe um imperador que está dizendo assim: se tem alguém que é Cristo, se tem alguém que é Senhor sobre a vida de vocês, sou eu. E qualquer que me negar como Senhor e Cristo é morto. E aí Paulo diz assim: se realmente somos de Jesus, nós não tememos aquele que pode tirar as nossas vidas. E depois disso não pode fazer mais nada. Se somos leais a Deus, nós confessamos a Cristo, mesmo que isso tenha um preço. Mesmo que, como os primeiros cristãos, por confessar a Cristo diante dos homens, sofreram zombarias, sofreram escárnios, sofreram perseguições, sofreram prisão e mortes. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, no final do capítulo 11, o escritor de Hebreus fala de homens e mulheres do quais o mundo não eram dignos, homens que confessaram a Cristo e por causa que confessaram a Cristo, tiveram seus corpos cerrados ao meio. Homens que, porque confessaram a Cristo com as suas bocas, foram perseguidos, tiveram que abandonar os seus lares, tiveram que abandonar as suas casas, os seus bens, por causa de Cristo. Fala de mulheres que confessaram a Cristo com as suas bocas, e porque confessaram a Cristo com as suas bocas, tiveram que receber os corpos dos seus maridos. Então, meus irmãos, confessar a Cristo sempre tem um preço, mas é a lealdade ao Deus de paz. Se somos leais a Deus, nós confessaremos a Cristo diante dos homens. Mas Deus faz uma maravilhosa promessa, né? Ele diz que quem conhece a Cristo e confessa a Cristo diante dos homens, Cristo o reconhecerá diante dos anjos. Se confessar a Cristo tem um preço, a lealdade a Cristo tem uma grande recompensa. Se formos leais a Cristo nesse mundo, e que mesmo diante das perseguições conseguirmos confessar a Cristo, a Bíblia diz que nós não seremos negados diante dos anjos de Deus. Mas aqueles que nesse mundo não forem leais a Cristo, aqueles que nesse mundo negar a Cristo por qualquer coisa, por qualquer aventura, não são dignos do reino dos céus. E Jesus está ensinando isso para os seus discípulos, porque vai haver dias, está chegando um momento em que seus discípulos enfrentarão lutas e obstáculos por causa de Jesus. Mas o que Jesus está ensinando para os seus discípulos é que aqueles homens, os seus discípulos, os seus amigos, não deveriam estar preocupados com a aprovação dos homens. E essa é a lição para nós hoje. Irmãos, nós não precisamos estar
preocupados com a aprovação dos homens. O que as pessoas vão dizer de mim se eu confessar a Cristo? O que as pessoas vão dizer sobre a minha vida se eu postar coisas sobre Cristo? O que as pessoas vão dizer, o que a minha família vai dizer sobre mim se eu seguir a Cristo? Tem pessoas que têm vergonha de postar nas suas redes sociais que servem a Jesus. Tem pessoas que têm vergonha de dizer para suas famílias que seguem a Jesus. Tem pessoas que têm vergonha, né, de dizer para o mundo que é cristão. Porque está preocupado com, as pessoas vão me reprovar. As pessoas não vão me ver com bons olhos porque eu sigo a Jesus. Irmãos, a nossa maior preocupação deve ser, será que eu vou ser reconhecido por Cristo naquele dia? Porque o que adianta ganharmos os troféus da terra e sermos rejeitados por Jesus? Jesus nos ensina para os seus discípulos que vale muito mais a pena uma vida de lealdade a Ele do que uma vida de lealdade aos homens desse mundo. E que só aqueles que têm coragem de assumir o seu compromisso com Cristo publicamente na terra, perante as pessoas, terão seus nomes aprovados no céu, perante a Cristo e os seus anjos. Jesus não está ensinando para os seus discípulos que eles não terão problemas. Mas Jesus está ensinando aos seus discípulos que mesmo que por amor a Ele, eles sejam desprezados, sofram escárnios, sejam ridicularizados, venham a enfrentar inimizades, perseguições, sejam rejeitados pelos ímpios. O que Jesus está dizendo é: vale a pena ser leal, vale a pena sermos leais ao Deus de paz. É isso que Jesus está ensinando. Até porque a lealdade ao Deus de paz, irmãos, mantém o nosso coração sensível ao Espírito. O versículo 10 diz: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Nós temos que entender o contexto aqui, né? Vocês lembram a semana passada que nós estudamos que Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Ele tinha expulsado um espírito imundo de alguém, lembra? E as pessoas disseram o quê? Que ele estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebul. Vocês lembram disso? E eles estavam pedindo para Jesus mais sinais. Aí Jesus falou assim: nenhum sinal vai ser dado para vocês a não ser do profeta Jonas. Mas eles estavam associando o milagre, o trabalhar do Espírito Santo, a uma obra diabólica. E o que o texto está dizendo aqui é o seguinte: que a blasfêmia contra o Espírito Santo que não é perdoada é exatamente essa. É nós atribuirmos as obras do Espírito Santo na vida de alguém a Satanás. É nós atribuirmos as grandezas de Deus na vida de alguém a uma obra diabólica. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado cometido por impulsão, mas é por causa do nosso estado permanente de endurecimento. Nós rejeitamos de maneira deliberada aquilo que nós sabemos que só Deus pode fazer. Mas por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa incredulidade, nós jogamos a obra que Deus pode fazer e que a obra que somente Deus pode fazer através do seu Espírito, a uma ação diabólica. E Jesus está falando: isso é imperdoável. É imperdoável quando a gente vê Deus trabalhando na vida de alguém. É imperdoável quando a gente vê a boa mão de Deus sobre a vida de alguém, a transformação de Deus na vida de alguém, e a gente diz que aquela obra não é uma obra do Espírito Santo de Deus, mas é uma obra diabólica. É o endurecimento do coração, a impenitência do coração. Mas quem teme a Deus mantém o seu coração quebrantado.
Quem vive para agradar os homens corre o grande risco de endurecer os seus corações, mas alguém leal a Deus mantém o seu coração sensível ao Espírito Santo e consegue discernir o que é obra do Espírito Santo, o que é uma obra diabólica. Porque é leal ao Deus de paz. E homens e mulheres leais ao Deus de paz têm os seus corações sensíveis à obra do Espírito Santo. A lealdade ao Deus de paz nos leva a confiar na presença do Espírito Santo em nossa vida. Jesus está dizendo para os seus discípulos, versículo 11, quando vos conduzir às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não estejais ansiosos de como ou o que haver de responder, e nem do que haver de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que haveis de falar. Perceba, meus irmãos, que durante o texto, em nenhum momento Jesus prometeu para eles a ausência de perseguição, né? Em nenhum momento Jesus prometeu para eles que não haveria perseguição, que não haveria pessoas ameaçando eles. E agora Jesus aumenta o nível. Jesus fala assim: vocês serão levados às sinagogas, aos magistrados, às autoridades. Vocês serão colocados à exposição. Vocês serão expostos. Por causa da lealdade de vocês a mim, vocês serão expostos a situações constrangedoras. E isso é verdade, não é? Ainda nos dias de hoje, por causa da lealdade a Cristo, muitos são expostos a situações constrangedoras. Mas sabe qual é a promessa de Jesus? Não é a falta de perseguição, mas a promessa de Jesus é a presença constante. E uma das promessas mais maravilhosas de Jesus, e que toca ao meu coração, e que me faz todos os dias, continuar, é a promessa de que Ele estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa, meus irmãos. O Espírito Santo estará presente na nossa vida. E Jesus diz assim para os seus discípulos, quando vocês forem expostos às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, vocês não precisam ficar preocupados com discursos, vocês não precisam ficar preocupados com decorar discursos, porque o Espírito Santo vai ensinar vocês o que vocês devem falar, porque o Espírito Santo vai estar em vocês. E isso ficou muito claro, porque isso se cumpriu na vida daqueles homens e na vida da igreja. Quando a gente começa a ver a vida da igreja no livro de Atos, após a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, a igreja revestida com o Espírito Santo, no livro de Atos, nós começamos a ver que a presença do Espírito Santo é tão fidedigna na vida daqueles homens, que aqueles homens como Pedro e João são levados a situações constrangedoras, mas eles permanecem fiéis, falando de maneira ousada. Estevão é colocado à morte, é provado à morte, colocado no tribunal, onde ele é julgado injustamente, porque homens são comprados para falar mal dele, mas ele abre a boca e o Espírito Santo fala através dele. A gente vê Paulo, irmãos, Paulo ousado, falando da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, seja preso, seja liberto, seja perseguido, seja sendo chicotado, seja nos naufrágios da vida, Paulo falando. E por que Paulo fazia aquilo? Porque havia uma promessa de Deus para a vida deles. Se vocês forem leais, vocês não precisam ficar preocupados com os discursos, porque o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. Todos esses homens que foram leais, homens e mulheres que foram leais a Deus, ao Deus de paz, eles foram sustentados pelo Espírito Santo, quando chamados a testemunhar diante das autoridades. E essa é a lição que Jesus ensina para os seus discípulos. Jesus está ensinando que os que forem leais ao Deus de paz, o Espírito Santo ensinará o que dizer. Jesus está dizendo assim, vocês não estarão sozinhos. Não vai faltar paz em meio aos conflitos da vida de vocês. E a presença do Espírito Santo em meio aos conflitos é certa. Por isso que a nossa segurança, ela nunca esteve e nunca estará na nossa capacidade. A nossa segurança está na fidelidade de Deus. Quando chegarmos à hora de sermos provados, o Espírito Santo sustentará aqueles que permanecem leais a Jesus. A nossa segurança nunca vai estar na nossa eloquência.
A nossa segurança sempre estará na presença de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que os discípulos leais permanecem, porque eles temem a Deus. Eles temem a Deus. Eles descansam na providência do Pai. Eles confessam a Cristo sem nenhum tipo de vergonha. Eles mantêm um coração sensível ao Espírito. E eles dependem da direção de Deus. Então, observe o movimento do texto. Jesus tira o olhar dos seus discípulos dos homens. Jesus tira o olhar dos seus discípulos das ameaças. Jesus tira o olhar dos seus discípulos da ansiedade e direciona o olhar dos seus discípulos à pessoa de Deus. Porque em Deus nós encontramos paz. Amém? Em Deus nós encontramos paz. No reino de Deus, o temor permanece, o temor permanece. O cuidado permanece. A força permanece sendo do Espírito Santo de Deus. Por isso que os discípulos permaneceram fiéis. Não porque eles eram fortes, mas porque o Deus de paz estava com ele. Por isso, meus irmãos, quem teme a Deus, quem teme ao Deus da paz, não vive dominado pelo medo dos homens, porque sabe a quem pertence, sabe que pertence ao Pai e é sustentado pelo Espírito e será conhecido por Cristo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Que aqueles que temem ao Deus de paz, eles não vivem dominados pelo medo dos homens. Porque sabe que pertencem ao Pai e é sustentado pelo Espírito e será reconhecido por Cristo. Diante disso, nós temos que pensar em algumas coisas práticas para as nossas vidas. Pode passar, Esther. Passa aí. Isso. Põe o próximo, Esther. Isso. Deixa aí. Obrigado. Diante disso, vamos pensar em algumas coisas práticas para a nossa vida. Diante do que nós ouvimos hoje, o que governa o nosso coração? O temor de Deus ou o medo dos homens? Será que de fato nós acreditamos que Deus tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, como Jesus ensinou? A nossa lealdade a Cristo, ela permanece fiel quando ela custa alguma coisa de nós? A paz que dizemos ter está na circunstância ou na presença do Espírito Santo? E por que devemos pensar nisso, irmãos? Porque Jesus tem ensinado que o caminho do reino, como nós aprendemos em Lucas capítulo 10, verso 25 a 37, o caminho do reino passa pela misericórdia. O caminho do reino não é um caminho de vingança. Como nós aprendemos na viagem de Jesus para Jerusalém, em Lucas capítulo 10, verso 38 e 42, o caminho do reino passa pela comunhão, pela intimidade, por parar e ouvir a voz de Jesus. Por que pensar nisso? Porque nós aprendemos em Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 13, que o caminho para o reino passa pela confiança de saber que Deus nos ouve. Nós aprendemos com Jesus, em Lucas capítulo 11, verso 27 a 36, a semana passada, que o caminho para o reino passa pela obediência, pelo ouvir e pelo guardar a palavra de Deus. E hoje nós aprendemos que o caminho para o reino passa pela lealdade ao Deus da paz. O caminho do reino passa pelo permanecer fiel e leal a Cristo,
mesmo diante das oposições. E diante das oposições, o nosso coração é governado pelo medo dos homens ou temor a Deus? Nós, de fato, acreditamos no cuidado diário de Deus, que Deus realmente tem cuidado de detalhes da nossa vida, como Jesus falou, que Ele sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça? Será que a nossa lealdade a Cristo nos leva a permanecermos firmes, mesmo que a fidelidade nos custe alguma coisa? E essa paz que está no teu coração, ela é circunstancial? Você só tem paz quando o rio, o mar está para peixe? Ou você tem paz mesmo quando as perseguições batem à porta? Você permanece em paz, porque a sua paz não depende das circunstâncias, depende do Espírito Santo que habita em você. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude. Nos ajude a meditar, nos ajude a pensarmos, nos ajude a crescermos, nos ajude a sermos leais. Em um mundo de tanta deslealdade, num mundo de tantas pessoas desleais, que nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos homens leais ao Senhor e ao Reino. O nosso coração não seja um coração dobre, mas que o nosso coração seja o coração de pessoas que te honrem acima de qualquer coisa. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, vamos ficar de pé, os irmãos do louvor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis.
Devemos pensar se somos leais ou se estamos sendo leais ou desleais, né? Ao nosso amigo Jesus. Ele nos chamou de amigo. Um amigo, ele sempre requer de nós lealdade, né? Uma amizade requer lealdade. Uma amizade que não tem lealdade, difícil manter, né? Mas ele nos chamou de amigo. Ele requer dos seus amigos lealdade a ele. Vamos pensar que esse seja o desafio da semana. Sejamos leais a Deus. Talvez essa semana você vai ser exposto a situações como os primeiros discípulos foram, exposto a situações que você vai ter que tomar decisão, se você é leal ou desleal a Cristo. E nós devemos pensar nas situações, e situações acontecem, né? Em todas as áreas da vida, no serviço, na escola, no dia a dia, em casa, no relacionamento, nos negócios, nas postagens. Talvez Deus vai requerer da gente. E aí, vocês são os meus amigos? Vocês vão permanecer leais ou desleais a mim? Que esse seja o desafio, que nós possamos permanecer leais ao Senhor. Vamos orar? Pode sentar, nós vamos orar, os irmãos sentados mesmo. E se Deus hoje falou ao seu coração, se Deus chamou hoje você para uma vida de lealdade a Ele, uma vida de entrega, entregue lealdade, faça isso hoje, entregue o teu coração a Jesus, confia nele, confia tudo que você tem a Ele, confia seu coração, faça um compromisso de permanecer leal a Ele, nas situações adversas da vida, nas situações que você vai enfrentar durante a semana. Faça isso nesse momento. Pai, eu oro nesse momento que o Senhor possa abençoar a vida de todos que estão aqui, aqueles que vão ouvir essa pregação, que estão ouvindo pela internet, que nós possamos, diante das situações que seremos expostos, a permanecermos leais ao Senhor. Nós não sejamos desleais ao compromisso que temos contigo, mas que sejamos leais ao Senhor e, por sermos leais, possamos desfrutar dos benefícios daqueles que são leais. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê da tua graça, da tua misericórdia sobre nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A nossa família de oração essa semana já está lá, Gabi? Pode pôr. Oi? Opa. Então, enquanto a Esther põe, deixa eu só lembrar. Se você, esse mês, você quiser doar para... Como chama? O denário. Se você quiser doar para o denário, você pode doar material escolar, tá? Porque o mês que foi material escolar, veio bem pouquinho material escolar. Então você pode doar caderno, lápis, borracha, giz de cera, lápis de cor, tá? Se você quiser doar de material escolar, caneta, as crianças gostam dessas coisas e vai ajudar bastante elas no início do ano também, né? Ajudar bastante famílias a diminuir ali na compra. Então, como esse mês, eu não sei, né, volta às aulas, talvez esteja um pouquinho mais caro, mas dá para comprar pelo menos uma borracha, tá bom? Se você quiser doar uma borracha para alguém, doe. Uma caneta, faça uma doação. E um aviso para as mulheres, no dia 23, se eu não me engano, depois do final de semana do dia 15, no terceiro final de semana, no terceiro sábado do mês, vai ter encontro de mulheres lá em Alvilândia, na igreja de Alvilândia. O quarto, só vê o dia para mim, Gabi, certinho. Tá, é quarto, essa informação nós temos. Agora a informação da data. Aí lá. 22, o quarto sábado, né? Porque ontem foi o primeiro, né? Então, o quarto sábado, dia 22, vai ter o chá das mulheres, o culto das mulheres, encontro das mulheres, não sei como você quer chamar, lá em Alvilândia. Aí a Gisele vai passar mais informações para as irmãs poderem participar lá, tá bom? E a nossa família alvo, hoje, essa semana, é a irmã Clarinda. Os irmãos sabem da situação da irmã Clarinda, né? Ela não consegue mais vir à igreja pela situação da sua saúde, né? Inclusive, aos finais de semana, ela tem ficado com uma das filhas. Nós vamos orar pela irmã Clarinda, pela sua vida, que tanto serviu a Deus, foi um exemplo para tantas pessoas nessa igreja. É dever nosso de orarmos, né? Por irmãs como a irmã Clarinda. Então, ore por ela, tá bom? Pela sua vida, sua saúde essa semana. Não esqueça de orar. Se você puder fazer uma visita também, você que mora aqui em Duartina,
Vá lá, faça uma visita também para a irmã Clarinda, tá joia? Deus abençoe os irmãos então, estamos encerrados, tenhamos uma boa semana.